Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Tô chegando na área de novo com mais um boletim para o canal Detetives Vascaínos. E dessa vez, como vocês podem ver aí, não estou no meu ambiente, não estou no meu estúdio de trabalho, né? Estou de folga nesse feriado, nesse final de semana, mas mesmo assim não deixei de estar sintonizado nas últimas informações do Vasco e por isso estou aqui para interagir com vocês. Mas antes de mais nada, aquele pedido especial, hein? Deixe seu like nesse trabalho, compartilhe esse conteúdo e convide cada vez mais inscritos a se associarem no canal. Isso é muito importante para o Detetive Vascaínos, ó, decolar no YouTube, beleza? Bom, vamos dar o pontapé inicial nesse informativo de hoje, falando do seguinte, falando da visita do Joss Wonder ao Brasil. O Joss Wonder é aguardado junto com alguns pares, né, da diretoria da 777 e alguns analistas, neste domingo, no jogão contra o Palmeiras, né? E há uma expectativa boa de que essa visita, além de resolver algumas pendências, possa alinhavar ainda mais situações com o Paulo Brax a respeito de investimentos para a próxima janela. O Brax, como eu já falei ontem, já fez essas reuniões, né, junto à 777 na Europa, mas aqui no Vasco, um tete a tete, né, juntando com outros diretores, com mais calma, a conversa pode progredir ainda mais. Mas a grande intenção do Jossi nessa sua vinda ao Brasil diz respeito a duas situações, né? Primeiro, ao Maracanã, né? O Vasco quer administrar o Maracanã, está de olho vivo, está tendo essa bulha aí com a dupla Fla-Flu, e por conta disso, o Jossi quer acompanhar de perto todo esse desdobramento com a justiça, né? A 777 está interessada em administrar e o Fla-Flu faz tudo aí para embarrear, né, essa situação via judicial. E a outra coisa é em relação aos CTs, né? Os CTs, o próprio Luiz Melo já tinha falado isso, o Vasco está desenvolvendo melhorias, né? E essas conversas com a 777 podem deixar cada vez mais alinhadas, né, com a atual gestão do Vasco esses assuntos. Vamos aguardar aí. A semana promete muitas novidades com essa vinda do Joss Wonder e a comitiva da 777 ao Brasil. Bom, agora chegou a hora de falar de Vasco e Palmeiras, né? O duelo pela segunda rodada, o atual campeão brasileiro Palmeiras, né? Mais uma prova, um novo desafio para o Vasco, né? O Vasco está focado nesse desafio, quer mostrar que a vitória contra o Atlético não veio por acaso, veio através de um trabalho, né, muito árduo, né, do Barbieri e sua equipe, e por isso quer fazer a festa aqui junto com a sua torcida, né? Mais de 60 mil ingressos já foram vendidos, o Maraca vai ficar pequeno para a torcida do Vasco nesse domingo, e uma vitória diante do Palmeiras, atual campeão brasileiro, tem tudo para fazer com que o Vasco ganhe moral nessa caminhada, né, do Campeonato Brasileiro. O Barbieri, como eu falei ontem, conversou bastante com seus jogadores. Hoje fez o último treino pronto, visando essa partida de domingo. E ele pediu dedicação total dos homens de frente e dos homens de trás. Ele não quer bobeira. A única dúvida que muito se fala aí é em relação ao sistema defensivo, se entra com o Bambu, se entra com o Capasso. Eu particularmente acho que o Bambu deve ser mantido, né? A tendência é o Barbieri manter a equipe que venceu contra o Atlético Mineiro. Porém, não dá para a gente cravar, até porque o Barbieri costuma fazer muitas surpresas de última hora, né? E nem sempre aquilo que foi treinado vai ser colocado em prática em relação ao time titular. O Barbieri, que assim como o seu colega, o Abel Ferreira, ele não vai estar na beira do campo, né? O time do Vasco vai ser treinado pelo Maldonado, orientado, né, pelo Maldonado, porque o Barbieri foi expulso na última partida contra o Atlético Mineiro. Bom, se nada mudar, meus amigos, o Vasco para esse compromisso deve ser o seguinte: o Léo Jardim no gol, a lateral direita com Pumita Rodrigues, o miolo de zaga com Robson ou Capasso, acredito que mais pro Robson, como eu falei, e o Léo, a lateral esquerda com Lucas Piton. A meiuca com o Rodrigo, o Andrei Santos e o Jair, um pouquinho mais adiantado, o Alex Teixeira, e lá na frente o Gabriel Peck pela direita e o Pedro Raul centralizado. E aí, concorda com o Barbieri em manter esse time que venceu o Atlético para esse jogo contra o Palmeiras? Comente aí, participe, eu quero ver a sua opinião.
galera, agora vamos falar do Palmeiras, o adversário do Vasco neste domingo. Hoje eu mantive contato com alguns setoristas do Palmeiras para que eles me passassem, né, as principais informações sobre o time que pega o Vasco. E como eu falei durante a semana, por lá o Abel Ferreira vem quebrando a cabeça, né? O Palmeiras vem enfrentando uma maratona de jogos intensa, né? Jogou agora a quinta contra o Cerro Porteño pela Libertadores. Vai jogar agora nessa semana pela Copa do Brasil. E por isso tem muitos jogadores machucados, né? E o Abel vem fazendo esse rodízio aí, né? Porém, para esta partida contra o Vasco, ele conta com 2 retornos. O zagueiro Murilo e o lateral esquerdo Piquerez. Eles que vinham ausentes, né, das últimas partidas, em que pese as perdas de outros jogadores muito importantes para a equipe. Ele tem uma dúvida também, né, se escala o Arthur ou o John no meio, né, são 2 jogadores que ele vem colocando em prática, ele vem gostando muito do Arthur, né, e outro jogador que poderia também ser colocado é o Richard Rios, né, na meiuca. Porém, o jogador entrou muito bem contra o Cerro Porteño, mas não deve iniciar a partida. Bom, se nada mudar, o provável Palmeiras para enfrentar o Vasco deve ser o seguinte, meus amigos. O Everton no gol, o Marcos Rocha na lateral direita, o Gustavo Gomes, o Murilo na zaga e o Piquerez na esquerda. A meiuca com o Zé Rafael, o Gabriel Menino, o Arthur, né, ou o John. E no ataque, aí que eu digo, o ataque do Palmeiras é um ataque veloz e ele está apostando muito nisso. Seria o Dudu, o garoto Hendrick e o Flaco Lopes. Enfim, é um time muito ousado também, um time muito rápido e o Abel Ferreira vai tentar colocar em prática essa velocidade para poder surpreender o Vasco, né? Lembrando que o Palmeiras está invicto a 8 jogos contra o Vascão, hein? São 5 vitórias e 3 empates, né? A última derrota aconteceu pelo segundo turno do Brasileirão de 2015 por 2-0 no Allianz Parque. Tá na hora do Vasco fazer esse dever de casa e quebrar, né, essa escrita negativa. E você, tá confiante no Vascão? Comente aí e participe! Bom, galera, tô colocando um ponto final nesse boletim de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigado pela audiência. A gente espera que o Vascão faça um grande dever de casa e derrote o Verdão no Maracanã, né? Até para o Vasco começar a pensar mais alto, ter voos mais altos aí e provar que está no caminho certo, que a coisa realmente não veio por acaso, né? Tá na hora do Vasco ir para as cabeças e parar com essa história de ser figurante dos Brasileirões, né? Bom, meus amigos, então é isso aí. Agradeço a vocês, um grande abraço e até a próxima.